Trevas, a fronteira final. Estas são as viagens da Ghost Prize. Sua missão não tem fim: conhecer novos mundos obscuros, buscar vida inteligente e novas subculturas, trevosamente ir onde nenhum morcego antes voou. Fala, morcegada, Ministério das Trevas e professor na Universidade Episcopal de Satanás. Meu nome é Dani Príncipe. Meu nome é Keeper and we don't need no education. E aí, galera, eu sou a Lari Mendes e people are people, so why should it be? We don't need no education. E é isso aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio da Got Prize e hoje a gente tem um episódio muito especial porque tá chegando aí o nosso Dark Vestibular, né, o Vestibular Dark. Por que a gente tá fazendo isso? Para preparar vocês aqui, vamos funcionar como seus professores, porque a gente vai responder uma pergunta muito importante. Tem que estudar para ser gótico? We don't need no education. Eu já vou começar com essa pergunta aí, meio polêmica, né? E eu queria que vocês me dissessem, claro que tem muitos aspectos muito maiores com relação a isso, né? Tem uma questão comportamental, talvez até, mas é uma frase que a gente vê muito há muito tempo, o pessoal às vezes se irrita ou quer falar alguma coisa e fala, não, né? Que esse pessoal tem que estudar mais a subcultura. E eu queria saber qual o fundamento disso, de onde veio, os porquês e se realmente precisa fazer isso. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que a gente quer dizer com estudar. Segundo, estudar é aprender como se aprende a sua cultura. Por exemplo, você se tornou brasileiro, você não estudou para ser brasileiro e você tem todo o conteúdo da cultura brasileira, você usa ela diariamente, você vivencia ela diariamente. Tem uma piada de antropólogo, se é que a gente pode considerar alguma piada de antropólogo engraçada ou com piada, mas vamos lá, né? É um caos que diz assim, indígena, o povo nativo, ele é o que ele está vivenciando. O antropólogo, por outro lado, ele vai estudar os povos indígenas, ele sabe tudo, ele estudou tudo sobre os povos indígenas, sabe explicar perfeitamente as características, mas ele não é um integrante daqueles povos indígenas. Já o indivíduo integrante daqueles povos indígenas, ele vive tudo aquilo, mas não vai saber te explicar. Então tem uma diferença aí entre estudar, saber e ser, certo? Não é tudo a mesma coisa, né? Claro, tem uma terceira coisa aí, que é o nível acima, que é o quê? A gente tem no Brasil vários exemplos disso, integrantes dos povos indígenas que aprenderam outra cultura, aprenderam a cultura europeia, da qual faz parte, por exemplo, a linguagem e o discurso da ciência e da antropologia, e se expressam dessa forma. Então, são indígenas que são também antropólogos, mas é um caso de avançado, que é uma coisa que todos nós devíamos almejar, que é conseguir entender outra cultura e se expressar através dela e olhar o mundo de outro ponto de vista que nos vê de fora, que é ver o outro como eu. Acho que o pessoal da ciência também ocidental, europeia, teve que fazer um grande esforço até conseguir enxergar as outras culturas como um eu e que você é um outro. Esse é um grande exercício humano, desenvolvimento de cada ser humano e das culturas para conseguir ver o outro como um eu. Nesse trabalho aí de o que é estudar, o que é aprender, o que é vivenciar e o que é ser, a gente tem que dividir o que é o que aí, senão é uma grande confusão, tá? E além da vivência e do saber e do viver, gostar e aprender, a gente tá aqui dando exemplo desse indígena antropólogo e do antropólogo separadamente, só que aí tem duas condições, a de estudo e a de nascença, né? Quando que alguém poderia se declamar como indígena se não nascesse numa comunidade indígena? Esse caso não teria como, mas quando a gente entra na subcultura gótica, por exemplo, ninguém nasceu dentro da subcultura, não existe uma mãe gótica, um pai gótico e um hospital gótico pra te colocar nesse mundo. E aí quando que vai começar a pessoa a entrar nesse lugar e poder se chamar de gótico? Poder falar, eu tenho a vivência, a cultura o suficiente, como se a gente vai entrar nesse papo aí do vestibular, que se ela estudou o suficiente para ela se formar nessa academia gótica? Sim, com certeza. Só para esclarecer e deixar bem claro aqui, quando a gente fala de cultura, eu não estou falando de sua prerrogativa de nascença apenas. Eu não sou brasileiro porque eu nasci no Brasil. Eu sou brasileiro porque eu fui educado desde o berço segundo os padrões de comportamento, de fala, de expressão de sentimento, de forma de se mover, de ver o mundo brasileiro. Por exemplo, se eu tivesse nascido no Brasil e como bebê sido levado para a Índia, a China ou Quênia, eu não seria brasileiro culturalmente. Podia até estar no meu papel lá do certidão de nascimento brasileiro, mas culturalmente eu não seria brasileiro, mesmo tendo nascido aqui de pais teoricamente brasileiros, né? Aqui estamos falando de cultura, não de direito de nascença. No caso das subculturas, como a Lari
bem lembrou, já é sempre assim, você está adquirindo uma segunda cultura, tá? Mas então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando aqui, você é de alguma coisa, culturalmente, tá? Nada a ver com local de nascença ou algo assim. Se eu digo eu sou brasileiro, eu tô falando culturalmente, tá? Não, e é legal porque isso levanta algumas coisas interessantes, já trazendo pra correlação com a subcultura, né? Primeiro que tem uma piada aí, que é uma coisa que algumas pessoas dizem afirmando como verdade, é aquela coisa, você não escolhe ser gótico, você nasce gótico. E é um pressuposto meio, assim, tem um pouco ali que a gente pode dizer que tem, talvez, a predisposição da pessoa a gostar de certos elementos da subcultura que trazem ela até aqui, mas isso não é uma coisa também de nascença, é uma coisa de gostos que você vai adquirindo e que te levam por um caminho, né? Você não tem um gene das trevas que te faz aflorar como gótico, como se fosse, sei lá, um X-Men que tem um gene X, que chega numa determinada idade e pá, mutante. Não é assim que acontece. Mas tem isso que também é usado muitas vezes como piada, muitas vezes como argumento, né? Legal a gente meio que desmistificar isso. Primeiro, a gente nasce humano, a gente nasce pessoas, e aí a gente vai esmiuçando até, a gente nasce brasileiro, a gente nasce paulista e por aí vai, né? Todas as características que a gente tem. Mas o ser gótico é uma questão de vivências e gostos que você vai adquirindo se aproximando. E já entrando nessa seara de, tipo, gostos e preferências e coisas que te aproximam da subcultura no decorrer da sua vida, né? Seja gostar de filme de terror, de história em quadrinhos ou qualquer coisa do tipo... música e tudo mais, que pode vir de várias influências. Às vezes você tinha um tio que gostava muito de The Cure e você ouvia aquilo, ou você ouviu uma vez na rádio, e por aí vai indo, né? Isso é o caminho que te leva até onde você está agora, mas é uma questão de escolhas e vivências, é cultural. E aí a gente já entra no meio subcultural. E a partir daí a gente já começa a ver que, assim, não é uma questão inerente de estudo, tipo, você não vai ser advogado, você vai ter uma vivência subcultural. Então, para isso, você não tem que ficar se debruçar em milhares de livros, saber a cor da cueca do tio do Robert Smith pra ser o mais gótico de todos. Não, não é isso. Você vai aprendendo as coisas e se você se interessa, você estuda. E aí que a gente cai muito numa coisa que acaba entrando em pautas de discussões, né, que é essa coisa que até o Kipper, ele usa muito nos materiais dele, que é o capital cultural. Então, isso vai muito mais num sentido de, eu quero aproximar as pessoas e levar conhecimento, que nem o ET Bilu, e muito mais uma coisa de, tipo assim, eu quero mostrar para você que eu tenho muito mais autoridade nesse assunto, portanto você tem que me ouvir e calar a boca e aceitar tudo que eu falo. Mas daí a gente já entra numa questão também de guerra de narrativa, né? E eu acho que a gente pode muito traçar esse parâmetro que a gente colocou aí no título desse podcast de Vestíbulo Dark, né? De levar para o acadêmico, porque é assim que a gente visualiza a questão das pessoas e de validar o conhecimento delas e o que elas são dentro daquele ambiente que elas ocupam. No caso, o ambiente acadêmico, escolas, universidades. Então, o professor é aquele cara que tem mestrado, doutorado, que estudou pra caramba, pra poder te passar aquele conhecimento. E a gente já coloca o aluno, a pessoa que está frequentando aquele lugar pra aprender, e a gente já coloca o aluno naquela posição inferior, que ele está de aprender. E lembrando que aluno mesmo significa aquele que não tem luz. Então, é aquele que precisa ser iluminado, aquele que precisa receber aquele conhecimento divino que aquela pessoa em posição superior tem pra passar. E aí, quando que o aluno vai se tornar um professor? Só quando ele terminar aquela grade de estudos. Quando ele vai se tornar um mestre naquilo. Quando ele terminar uma grade de estudos ainda superior naquilo. Só que na subcultura gótica e em outros contextos subculturais, não era pra ser um negócio elitista a esse ponto. Não era pra ter um mestre, um doutor, pra poder te dizer quando você para de ser o aluno, sabe? Não existe uma formação formal aonde você consegue aprender as coisas sem ser de uma forma hierárquica. E sim, se dá ao aprendizado pelas outras formas que a gente tem dentro do contexto subcultural, do que a gente coloca não só em literatura, mas na arte, na música, nas expressões e outras linguagens, que é uma coisa que a gente vai entrar bastante aqui nesse podcast. É interessante que a gente tem um paradoxo aí, que é o que dentro da academia tem um movimento, especialmente nas ciências humanas, né, que é de valorizar os outros tipos de saberes. Por exemplo, os saberes da dança, pintura, do comportamento, das culturas alternativas, certo? Enquanto no suposto, essa coisa que a gente chama de underground, há uma visão muito de educação antiga e conservadora, que é o que? Conteudista. Dentro do underground, você tem que saber as coisas, você é cobrado de forma conteudista até sobre aquilo. É engraçado que você tem, às vezes, no underground, um tipo de professor careta que a gente combateu
até o final da ditadura brasileira, até os anos 70, né? Que tinha uma visão conteudista só, de enfiar a coisa, a pessoa tem que aprender e tem que fazer a prova para ter o selinho de qualidade, ganhar lá 10 morceguinhos para poder usar a carteira de gótico aprovado pelo ISO 666, poder sair sem levar carteirada, né? Então, por outro lado, a educação moderna tem uma outra visão de como é feita a transmissão de conhecimento, que busca olhar para os conhecimentos que o aluno já tem e que busca partir desses conhecimentos para construir uma troca e um diálogo, né? Então, às vezes, o underground aí é mais conservador que a educação, digamos, moderna, acadêmica ou com pedagogias contemporâneas, né? É uma coisa para olhar essa ironia aí. Um lembrete, um disclaimer que eu acho importante a gente fazer logo no começo, antes da gente continuar esse bate-papo, é que a gente não tá aqui para falar que não é necessário estudar. Nós não estamos aqui sendo contra você estudar sobre a subcultura e ultrapassar os seus conhecimentos e passar os seus conhecimentos e reforçar a importância de toda a bagagem que você adquire nela, dizer para os novos, para os novatos, os baby bats, que isso é importante. Pelo contrário, a gente está querendo dizer que conhecimento, ele não é só a literatura textual, ele é muito mais coisas e que você também deve valorizar esse tipo de conhecimento. Esse disclaimer feito, acho que podemos continuar. É muito importante isso aí que a Lari falou. A gente está aqui não para dizer que não tem que vivenciar, que não tem que aprender, mas esse aprender que a gente está querendo dizer tem várias formas e tem principalmente uma outra coisa, vários ritmos. Eu quero aproveitar isso para fazer um depoimento aqui sobre isso. Por exemplo, eu cheguei na cena gótica de São Paulo em 1990. Eu era no interior do Rio Grande do Sul, mudei para cá, né? Comecei a sair, ver os outros góticos. Primeiro eu vi outros góticos na rua. Minha curiosidade se despertou por ver. E aquela estética, aquela expressão, aquele discurso visual das roupas me chamou a atenção, porque era um discurso constituído. Eu fui lá conhecer. Só que eu fui conhecer como? Eu conheci as pessoas, as formas de relacionamento, os ambientes, ouvia as músicas. Então, tudo isso, eu não tinha uma forma de organização, digamos, de explicar o que eu estava vivenciando, certo? Era uma vivência bastante intuitiva. Eu passei, acho que uns 8 anos, pelo menos, frequentando a cena gótica antes de começar a entender mais ou menos, juntar as peças, certo? E mais uns alguns anos depois até começar a conseguir escrever alguma coisa sobre o assunto e explicar. Então eu passei mais de 10 anos aí vivenciando antes de conseguir explicar o que eu estava vivenciando. Entende essa questão? O tempo é importante aí. Você não tem que fazer um cursinho antes para poder se dizer, estou participando. E é claro que vivenciando nesses 10 anos eu comecei a dizer que eu era gótico desde o começo. Mesmo que estivesse vivenciando e não soubesse explicar aquilo que eu estava vivenciando, certo? É um pouco, faz uma analogia, assim, o processo de se apaixonar, amar e construir um relacionamento. Quando você se apaixona, você nem sabe explicar o que está acontecendo, né? Se você fez 10 anos de psicanálise, talvez você consiga, mas não muda o aspecto de que o processo inicial não é previsível e nem muito explicável. Com o tempo, a paixão cresce como um amor, em alguns casos, né? E você investe uma decisão de continuar a investir naquilo e vivenciar aquilo, e aquilo se torna uma decisão, um amor, uma vivência que você compreende e até você consegue explicar a longo prazo. É preciso entender que essa duração aí, essa vivência, o tempo importa. Você não tem que saber tudo no começo para vivenciar. Na verdade, você até vivencia mais antes de saber. Primeiro você vive, você sabe sobre o que você vive. Até você ter uma abordagem muito racional no começo pode atrapalhar, mas isso aqui de forma alguma quer dizer que você não tem que estudar, observar, tentar aprender da sua forma. Cada pessoa aprende de uma forma diferente e eles têm que analisar também depois os conteúdos que são colocados, que são obrigatórios nessa grade de aprendizado aí, porque não existe uma grade obrigatória, existe uma grade bem flexível. Mas falamos sobre isso mais tarde. Eu achei legal isso que o Kipper colocou, até do caminho que ele trilhou para chegar na subcultura e se entender como gótico, né? Porque é uma coisa que a gente vê muito, assim, até com o grupo do WhatsApp que o Kipper fez, que é muito legal, que é um grupo, realmente é um grupo de estudos, até acaba sendo tipo, mas vocês estão falando que precisa, que não precisa estudar, mas tem um grupo que é um grupo de estudos. Mas é mais um lugar para tirar dúvidas e pro pessoal, tipo, perguntar coisas básicas ou até mais aprofundadas e se entender. E uma dúvida que é muito recorrente no grupo e muito recorrente em outros lugares da internet, por exemplo, grupos de Facebook, por aí vai, lugares onde você reúne pessoas góticas, né, ou pessoas que estão se interessando pela subcultura, é, assim, principalmente o pessoal mais baby bat, que tá tendo um primeiro contato, e eu acho que é uma dúvida válida, é uma pergunta válida, porque mesmo a gente que é mais velho, né, tanto de idade quanto de vivência dentro da subcultura, a gente já se fez em algum ponto que é assim, quando que eu posso me considerar gótico? A partir de que ponto eu posso dizer que eu sou gótico? E outra pergunta que é muito recorrente é assim, o que eu preciso fazer para ser gótico? Existe algum ritual? Existe algum livro? Existe algum lugar que eu vou e falo
falam você é gótico, sabe? Essa busca por validação e por um entendimento do que é aquilo pelo qual você tá se interessando, né? Tipo, e eu acho válido. Parece bobo a princípio, né? Você tá um tempo ali na subcultura, ou você acabou de entrar e fala, mas será que eu sou gótico mesmo? Será que você olha para as outras pessoas e tudo mais, mas aquela pessoa ela tem mais visu, aquela pessoa conhece mais de banda, não sei quem sabe mais de livro. O que é ser mais, o que é ser menos gótico? E é muito interessante porque realmente não tem um grau de goticidade, não tem um level, não é videogame, que você vai subindo de level e distribuindo pontos e vai se tornando cada vez melhor naquilo, ou que nem na própria questão educacional, não é tipo uma faculdade que você vai estudando e adquirindo mais conhecimento, se tornando cada vez mais doutor daquele assunto, né? Você vai fazendo doutorado, mestrado, pós e tudo mais. Não existe isso dentro da subcultura porque é vivência, é uma forma de viver a vida, tirando as regras básicas e não ditas de convivência, né, que tornam a gente pessoas civilizadas. Não tem regra pra você viver a vida, pra você ser você. Tipo, quem põe a regra de como você é você mesmo, né? Voltando na sua fala, e a do Kipper, sobre o estudo e se declarar gótico e tudo mais, tem mais um paralelo que dá pra traçar, que é a questão da decoreba, né? Porque, assim, o que a gente tava falando de vivenciar a subcultura e entrar nessa cena, ter o contato visual, ter o contato expressivo, ter o contato com a música, ter o contato com a sociedade e tudo mais, é uma coisa. Você só vai conseguir explicar isso anos depois, quando você assimila isso no seu ser, né? Que a gente tava falando. O indígena é aquele que ele não é aquele que explica, necessariamente. Aí seria o indígena antropólogo. Aí, nesse caso, existe muito gótico antropólogo antes de ser gótico, porque a pessoa, ela sabe explicar tudo sobre a subcultura, porque ela literalmente fez o trabalhinho da escola. Ela fez a decoreba, ela aprendeu tudo, ela pesquisou o que é gótico, e ela consegue falar pra qualquer pessoa o que é. Só que ela não tem a vivência ainda o suficiente fora da decoreba. Então, assim, estudar por estudar, qualquer um pode fazer uma coisa dessa, mas a vivência, ela vem com o tempo. Ela vem com você se interessar por tudo que tem ali naqueles arredores, sabe? Pra você não ignorar o que acontece dentro da sua cena, e sim fazer parte, sabe? Acho que é importante que a decoreba, ela não seja o principal método pra você poder chegar pra um outro e falar, eu sou gótico, porque eu sei o que é gótico. É importante isso que o Lari falou agora, não é decoreba, né? Nem tem que ser. Aliás, ser decoreba é a forma mais fácil da pessoa de aborrecer uma pessoa e fazê-la se afastar de algo pela qual ela tem interesse, né? Então, vocês já passaram por isso na escola tradicional em algum momento, em que você decoraram alguma coisa para a prova e aquilo aborreceu vocês e desinteressou você sobre uma coisa que poderia ser até potencialmente muito interessante, que é lamentável acontecer. Eu acho que agora o problema da decoreba tem a ver às vezes com a cobrança que existe dentro da sua cultura a partir de algumas pessoas que têm o interesse de, digamos, aumentar e validar o seu ego, seu capital cultural, o seu status, colocando um critério de validação X, digamos, mais limitado, ou que lhe interessa. Para quê? Para cobrar exatamente uma decoreba. Então, essa decoreba, às vezes, tem uma questão aí que é de uma briga de poder, de questões que pessoas estão querendo se colocar como que gatekeepers, como porteiros, como validadores, se auto-impingindo, se auto-colocando como o status de validadores e colocando essa decoreba como obrigatória. E exatamente através disso, aumentando seu status pessoal e descartando quem não se encaixa naquela decoreba. O problema é que o que não se encaixa nessa decoreba dessas pessoas, às vezes, muitas vezes, são pessoas coerentemente góticas no sentido tradicional, tem um interesse coerente de fato. Eu digo isso com experiência porque perdi a conta de quantas pessoas me escrevem: Kipper, eu sou gótica, eu acho que eu sou gótica, eu queria ser gótica, mas me disseram que eu não posso ser porque eu não ouço tal coisa, porque eu não ouço tal música. E eu peço o que passaram para ela que tinha que ser gótico, e ela me dá uma coisa bem limitada de um estilo que faz parte da cena gótica, mas apenas um, que representa, sei lá, talvez 20% da tradição musical gótica. Aí eu explico para a pessoa: olha, não é só isso, tem tudo isso aqui de possibilidades dentro da tradição coerente da cultura gótica. Aí a pessoa, então, né? Então tem que ficar alerta, porque tem esse aspecto também, que é o aspecto de tentativa de colocar um controle de entrada e de algumas pessoas de aumentar o seu status e o seu capital cultural às custas de outras. E aí, nessa questão da decoreba, a gente entra em duas coisas que são muito interessantes, assim, né? Tipo, porque aprender, como acho que o Kipper já disse algumas vezes, né? É diferente de estudar. Você aprende não só lendo as coisas e decorando com toda a decoreba,
decoreba todo o negócio. Aprender você vivencia, você critica, você pensa sobre, e quando você tá só decorando, você não tá pensando, você só tá adquirindo conhecimento, enfiando conhecimento dentro da cabeça, e às vezes até gravando aquilo de uma forma que não vai te ajudar muito a entender o que tá ao seu entorno. E quando a gente tá falando de subcultura, o entorno, ele é muito importante, porque você não tá vivendo a subcultura gótica sozinho, você tá vivendo ela com outras pessoas que são góticas, que têm outras vivências de vida, têm outras formas de viver a subcultura, têm outras visões de mundo. Isso é uma coisa que é muito legal na subcultura gótica, diferente até de outras, vamos dizer assim, outras subculturas do underground, que também são muito válidas nas suas vivências e nas suas formas de ver o mundo, mas na gótica a gente tem uma pluralidade muito maior, é muito mais extenso. E não só uma pluralidade de pessoas, pensamentos, de visões políticas, de visões sociais, e por aí vai, você pode citar de infinito. A gente tem uma pluralidade musical que também é muito grande. Quando você olha pro, sei lá, pro underground do metal, o metal ele é bem hegemônico. Tudo que é metal. Pode ser melodic metal, pode ser thrash metal, pode ser o que for, mas é metal. No gótico você tem música eletrônica, você tem música tribal, você tem música mais pro rock, você tem música que vai mais pra uma pegada latina, e você vai indo, assim, é uma coisa que, tipo, é até difícil de tanta classificação que tem no gótico e tantas que acabam se criando novas também, porque vão se misturando, a coisa é muito orgânica. E eu acho que isso acaba também criando meio que esses pensamentos de assim, ah não, o válido é só o pós-punk, ah não, o válido é só o dark wave, ah não, se você ouvir industrial, você não é gótico, porque o industrial pertence a X coisa. Mas no fim, tá tudo ali dentro de um grande balaio, é uma feijoada musical. E essa feijoada não é só musical, ela é uma feijoada de pessoas, sabe? Tem todo tipo de pessoa, tem tipo todas as formas. E isso é uma coisa que é muito legal, mas eu acho que isso também acaba gerando esse pensamento de você tem que se aprofundar mais para poder ser validado, tanto interno nosso como externo de alguma pessoa que acha que tem que criar essa validação para se validar. E tanto tem uma frase que eu vi esses dias, e não era nem sobre a subcultura gótica, mas ela conversa muito bem, era sobre outro assunto, mas falava de gatekeeper, que falava assim, o gatekeeper, ele não faz o que ele faz porque ele é mais inteligente, mais forte, tem mais conhecimento, tem mais dinheiro, ou tem qualquer coisa mais do que você. Ele faz isso porque ele tem medo que você que tá entrando ali, que tá se apresentando, chegue a ter mais tudo isso do que ele. Então ele vai limitar a sua vivência para nivelar abaixo da vivência dele, para ele estar sempre acima. Porque ele tem medo que você que tá entrando novo ali, que tem às vezes uma forma nova de pensar alguma coisa, vai suprassar ele, vai, sei lá, ser mais famoso, vai ser mais visto como gótico do que ele. Porque, nossa, como assim? Eu tenho 10 anos de cena, e aí vem esse Baby Bat aí, já tem 1 milhão de seguidores no Instagram, todo mundo falando que ele é gótico, não tem nem um ano que ele tá aqui. Mas, meu, isso daí é uma coisa da vida de cada um. Então, tipo, não importa, se todo o tempo de cena, e agora eu vou ser um pouco, eu vou botar um pouco a mão dentro da garganta de uma galera. Não importa o tanto de tempo de cena que você tem, o tanto de conhecimento, todos os CDs e todas as coisas, e nossa, eu decorei tudo, eu sei da vida inteira do Andrew Eldritch, eu sei da não sei o que, eu sei quem casou com quem gravou com quem, aquele EP super underground que ninguém conhece, eu tenho. Não importa se você não tá vivendo isso de forma coerente. Se você não... Porque assim, eu prefiro muito mais estar com uma pessoa que acabou de chegar e não sabe nada, mas é uma pessoa agradável de se conviver, do que estar com um cara com 1 milhão de conhecimento que é um baita de um chato. Talvez as pessoas não estão validando a sua vivência porque você é chato pra caramba, então pensa um pouco nisso. Não que importe, eu acho, a validação de ninguém. Isso é uma coisa importante de lembrar, que qualquer pessoa integra uma cultura, por exemplo, mesmo eu integrando a cultura brasileira e tendo uma visão de mundo brasileira, eu não carrego em mim 100% dos elementos da cultura brasileira. E nenhum brasileiro, por mais brasileiro que seja, se é que dá pra, não tem como estabelecer essa categoria de brasileiro mais brasileiro que o outro, carrega 100% dos elementos da cultura brasileira. Isso não é uma coisa que eu defini assim, é um conceito da antropologia. Hoje Levi-Strauss já fala disso, outros antropólogos falam. Então, só o conjunto dos brasileiros carrega 100% dos elementos da cultura brasileira, dos itens da cultura brasileira. Ou seja, um brasileiro não vai gostar de várias coisas que são da cultura brasileira, mas vai gostar de um monte de outras coisas e funciona e entende o sistema inteiro. Todos nós entendemos, percebemos, não quer dizer que nós gostamos de tudo, e vemos o mundo como um brasileiro. Nós temos esse repertório, nós temos essa lente, é assim que nós vivemos
nos vemos no mundo e experienciamos o mundo com essa cultura brasileira, mesmo que nós não gostemos de todos os elementos ou mesmo não conheçamos alguns dos elementos. Mas vivenciar uma cultura quer dizer que você tem uma lente, você vê o mundo predominantemente dentro de uma visão de mundo daquela cultura, certo? Você não vai saber tudo, ninguém vai saber tudo, mas você vai ver predominantemente daquela forma. Aprofundando, então, isso que o Kieper está dizendo e o que o Dandan acabou de colocar também, para você emitir o seu goticismo, falando bem naquela linguagem arcaica da internet dos anos 2000, você não precisa gostar de 100% das coisas góticas. Então você também não precisa se forçar a consumir 100% das coisas góticas e adquirir isso pra você. Entrando na subcultura, se você não gosta de tal literatura, de tal escritor, você não precisa se forçar a ler aquilo ali, gostar, pra poder falar que você é um gótico raiz, um gótico 100%. Que nem o Kieper falou, não existe o gótico 100%. Pode até ter uma pessoa que é 99%. Mas aquele 1%, ele discorda do cybergótico, por exemplo. Não, e eu acho muito legal isso que você trouxe, Lari, de tipo, não precisa ser gótico 100%, você pode não gostar de coisas góticas, você pode não sei o quê, porque realmente tem muita gente que vem com esse discurso, né? Você só pode viver num mundo de trevas, escuridão e ouvir bandas góticas, e sua casa, isso vai ser meio contraditório, né? Sua casa tem que estar pintada de preto, e você só tem que ter coisas góticas aí, e só ler livros góticos, e só andar com pessoas góticas, e ter uma vida assim. Não precisa. Como eu falei antes, é uma vivência, e é uma parcela de quem você é, uma parcela da sua identidade. Eu mesmo já me deparei com gente querendo fazer gatekeep comigo, no meu próprio canal, falando que porque você gosta de desenho japonês, de mangá, de anime, então você não pode se falar que você é gótico. Você tem que ser J-Rocker, você tem que ser qualquer outra coisa. E tipo assim, sinceramente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode gostar de várias coisas que conversam entre si ou não e continuar sendo aquilo, porque isso é a identidade de cada pessoa é uma coisa muito particular. Então não tem como você colocar trava na identidade do outro, você fazer gatekeep com o que o outro se identifica. Porque assim, além de gostar de coisa gótica, além de gostar, sei lá, de filme de terror ou de qualquer coisa do tipo, você pode gostar de várias outras coisas e essas coisas podem conversar ou não. Então você não precisa limitar sua vivência a só um recorte de vida específico e se forçar aquilo. Claro que você pode viver dessa forma se isso é tudo que te interessa, tá perfeito, pode existir essa possibilidade, mas você também não precisa se limitar pela limitação que os outros criam, porque da mesma forma, às vezes o cara que fala, você por ser gótico não pode gostar de música pop, mas ele em contrapartida gosta de futebol, aí vai ter um cara que fala, não, mas o gótico não pode gostar de futebol, porque ser gótico é não gostar de esportes, e aí o cara que falou que ser gótico é não gostar de esportes, gosta de cozinhar, aí vai ter outro que fala, não, mas góticos não cozinham, porque a gente se alimenta da luz da lua. E aí vai indo. Então, assim, não tem uma fórmula exata de você viver a sua vida. Você pode gostar de várias coisas. Mas sempre que alguém vem com um discurso de porque você gosta também de X, você não pode se considerar gótico, então ou você deixa de gostar disso e gosta só daquilo, ou você deixa de se considerar isso, é realmente um discurso de alguém que tá querendo aí limitar sua vivência para validar mais a dele. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado para isso não entrar até na nossa cabeça. Então, isso falando já mais pra quem é baby bat, de qualquer idade, porque eu acho que existem baby bats de todas as idades. Tem gente que tá com 30 anos nas costas, se apaixonou pela subcultura agora e começou a vivenciar tudo aquilo e tipo falar, não, mas se eu não sou gótico desde os 12 anos de idade, eu não posso ser gótico. Não, você pode ser a partir dos 40, se você quiser. Isso não impede. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém fala pra você e fala que não pode, é você se perguntar, às vezes deixa a pessoa falar sozinha, mas pergunta, não pode por quê? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que gótico não é seita, não existe um ritual, né? Você não passa por uma bênção de ninguém pra você estar inserido nesse contexto subcultural. Ele é um contexto subcultural ao qual você acaba pertencendo. Então você acha na subcultura gótica o seu senso de pertencimento porque você vê naqueles elementos que a subcultura abarca no seu grande guarda-chuva como muitas das coisas que você se identifica. Então, resumidamente, assim, bem freestyle é isso, né? Não é uma seita, ele é um contexto existente o qual você se insere quando você quiser e se você se identificar com aquilo que tá lá dentro desse guarda-chuva ou dentro daquela happy house, né? Vamos dizer, citando já o livrinho do Kieper. E é muito legal de ressaltar que esse conhecimento ele não tem fim, né? A gente fala dos elementos e tudo que você pode adquirir e consumir e aprender e repassar,
Mas você pode ser o seu gótico de 40 anos de idade, que amanhã ou depois de amanhã você vai estar aprendendo coisa nova, você vai estar vivenciando coisa nova. Para você ser e fazer parte, você não é uma coisa que a partir de 100, carrega uma barrinha de download em você e quando der 100% você pertenceu ao negócio. Não é assim que funciona. Você está sendo e adquirindo isso pro seu ser ao longo dessa existência, assim. A sua identidade, ela tá sempre em construção. Além desse contexto subcultural, é importante que a gente lembre que isso não é uma coisa contracultural. Então, os elementos que estão de fora da subcultura, eles não são opostos à subcultura e nós não necessariamente fazemos um trabalho para nos livrar desses elementos. O Daniel tava falando do K-pop, J-rock, então, outras subculturas, outros gêneros que você pode adquirir para você, mas, independente disso, a subcultura, ela também não tem só os gêneros próprios, os objetos próprios, os símbolos próprios. Ela também incorpora as coisas de fora, porque ela é uma subcultura, ela tá dentro da cultura onde ela tá inserida majoritariamente. Então, ela pode pegar bandas que não são góticas e chamar de gótica. Ela pode pegar elementos que não são góticos e chamar de gótico, porque ela tá dentro do contexto da cultura maior e introduzindo no contexto subcultural, atribuindo essa carga gótica pra ela a partir daí. Então, várias coisas aí. A Lari falou de inserir bandas que não são góticas. Isso a prova é simples. Você tem os góticos aí há 40 anos dançando Smiths, New Order, Depeche Mode, Front 242, Nitzareb, uma série de outras bandas que não são tecnicamente góticas, que rolam na tradição musical gótica por uma certa proximidade de origem, que a gente já explicou em outros vídeos, tem explicado lá no site Gospel Station, né? Há uma tradição de música não gótica, inclusive as bandas góticas muito conhecidas, a maioria negam peremptoriamente serem góticas, né? O próprio The Sister of Mercy, mas os góticos incorporaram essas bandas como góticas, né? Dentro da nossa tradição. Se eu pensar, mais de 95% dos fãs do The Cure não são góticos. A banda tem milhões e milhões e milhões e milhões de fãs, só uma pequena parcela é gótica. Talvez a maioria dos góticos gostem de The Cure, certo? Mas não é banda gótica, a banda diz que não é. E daí? Provavelmente todos os góticos são The Cure. Mas o que eu quero dizer aqui é que tem um monte de bandas de música dos anos 80 que não seriam tecnicamente góticas. Se você começar a pensar nisso, esse objetinho é gótico, você fica louco, você se perde completamente. Por quê? Seja música, seja visual, seja cinema, seja qualquer outro elemento de uma subcultura, ele foi tirado de algum outro sistema cultural e encaixado no sistema gótico com outro significado, com outro peso, com outro valor, para montar o discurso gótico, certo? Então, se você analisar no microscópio qualquer objeto, qualquer elemento, você vai chegar sempre à conclusão do quê? De que não existe nenhuma subcultura gótica e nenhuma subcultura, porque todo elemento não vai formar uma frase, toda palavra não vai formar uma frase isolada, não vai formar um significado, não vai formar um discurso, porque cada palavra, cada elemento pode fazer parte de qualquer discurso descontextualizado. E uma subcultura é um contexto, é um sistema. Então você tem que olhar para o sistema e o valor do elemento isolado naquele sistema. Voltando um pouco mais na conversa, o Dani comentou antes, a gente não anda só nas trevas, né? A gótica não pode ir para a praia. Sim, o pessoal acha o quê? Que a gente faz trevossíntese, né? Desenvolve energia, produz energia a partir da luz do luar, né? Não é assim. A gente não tem uma diferença genética na produção de energia que faz a gente produzir energia a partir da luz do luar. Por final, uma coisa engraçada que a Lari comentou, de fato não tem um ritual, nenhuma prova de vestibular, né, para entrar na cena gótica. Uma coisa engraçada que me aconteceu foi me perguntarem no inbox um dia, qual é o ritual para entrar na cena gótica, né? Eu digo, não tem ritual, não é seita, não existe isso. A pessoa me pergunta, me passa qual é a oração, as palavras que se diz para passar no ritual. Não é ritual, não é seita, certo? Tá bom? Tem até o livro clássico de formação de teoria das subculturas, que é Resistência através dos Rituais, né? Um livro que já tem décadas, do grande Stuart Hall e outros autores do grupo de estudo deles, que usa a palavra ritual, mas esse ritual é um ritual cultural. Por exemplo, as formas de aceitação no grupo, os rituais de comportamento, os rituais de dança, como cada subcultura expressa seus valores e visão de mundo através da organização do espaço físico, nos encontros, na própria pista de dança, ou em outras formas de relacionamento, ou através das roupas, ou através da música, ou outros comportamentos estéticos. Então, não tem ritual religioso nem nada disso. E essa questão toda que o Kipper e a Lari trouxe, dos rituais e também das vivências, né? Eu acho que dá pra gente chegar com isso
num outro ponto que ele é muito recorrente na subcultura em si, através de todos os tempos, né, desde quando ela surgiu lá no final dos anos 70 até hoje, que é uma questão de, que eu acho que até o que causa um pouco do que gira em torno essa nossa conversa, que é um certo conflito de gerações. Então você vai ter ali nos anos 90 os góticos que eram dos anos 80 falando, não, a forma de vocês estarem vivendo a subcultura aí, com essas bandas novas e não sei o que, isso daí não é ser gótico de verdade, não é ser gótico raiz, porque ser gótico é gostar só de pós-punk, isso e aquilo. Aí você vai um pouco mais pra frente, quando explodiu o nu metal, tem outros percalços aí no meio, mas eu vou trazer os que eu tô lembrando de cabeça. Na época ali mais ou menos do nu metal, ali pelos anos 2000, que surgiu o Malgoth, que era um termo até muito mais famoso lá fora nessa época do que aqui no Brasil, né? Eu acho que quem teve conhecimento nessa época com esse termo Malgoth, ou gótico de shopping, era quem estava tendo um contato mais com o pessoal ali na internet, lá de fora, e aí falava, não, porque gostar de nu metal, usar essas calças largas e esse visual assim, e comprar roupa na Hot Topic, né, não é ser gótico mesmo é gostar de tudo isso aqui de 90 para trás. Aí você vai um pouquinho mais para frente, mas quando o emo se popularizou pra caramba, né, principalmente aqui no Brasil, tinha aquela coisa do emo gótico, né, que era uma pessoa que se interessou porque tinha a idade de gostar da coisa do emo, porque estava famoso, mas começou a se interessar pela subcultura gótica e juntou os dois ali, e nasceu esse Frankenstein, que é o emo gótico. Aí vinha o gótico, que era Malgoth, né, que era o gótico ali que começou por causa do nu metal, começou por causa do Evanescence, e falar, não, porque esses emo aí estão querendo invadir o nosso espaço, isso não é ser gótico de verdade, ser gótico de verdade é gostar de tudo que é Nightwish pra trás. Aí você vai um pouco mais pra frente e a gente chega aqui, a época do TikTok, né? Eu acho que no meio tem a época ainda das influencers góticas e os influencers góticos, o pessoal que fazia vídeo no YouTube, mas acho que a era TikTok já resume muito bem essa nova vivência, né? E falar, não, porque esses góticos de TikTok aí não é ser gótico de verdade, porque esse pessoal fala um monte de besteira e não sei o quê. Só que o pessoal não percebe que ele passou por isso também. É a forma que essas pessoas estão vivendo a subcultura, através dos elementos que eles têm de acesso. Então, assim, na minha época, o elemento que muita gente tinha de acesso, e até isso linka com o último papo que a gente teve sobre a polêmica do Gothic Metal, era assim, era o que estava na televisão, era o que estava nas revistas especializadas, falando que era ser gótico. Então a pessoa começava a gostar daquilo, começava a se interessar pela estética, ou pela música que alguém apresentou, que viu num clipe da MTV, que seja, ia se aproximando, ia buscando outros materiais para entender melhor aquilo que apaixonou ela, né, tipo, nossa, é isso que conversa com a minha vida, e via que aquilo era a forma mais coerente. Aí ela ia vivendo na subcultura, ia se deparando com outras pessoas, e aí vinha alguém e falava, não, porque Evanescence, quem gosta de Evanescence não é gótico de verdade. Criava-se toda a mesma coisa que a gente está discutindo nesse momento de hoje, né, de alguém virar e falar, isso não é ser gótico de verdade, estuda a subcultura, entenda melhor para um dia você ser tão gótico quanto eu. E assim, isso é uma coisa recorrente, e eu acho que o que a gente tem que entender sempre é que não existe uma fórmula concreta de se viver. A galera que tá hoje no TikTok, postando videozinho com o Maldote Doma, mostrando os lookzinhos e não sei o que, e usando demônio, e todos esses elementos que são da subcultura, e tá absorvendo aquilo e vivendo aquilo da forma dela, que é coerente pra ela, elas são tão góticas quanto qualquer outro. Então a gente tem que entender também esse choque de gerações, né? É uma coisa que você falou bem no começo da sua fala de agora, as tradições foram seguindo do que é ser gótico, ela é muito dependente do período que aquilo aconteceu, tá? Que nem você falou, os góticos dos anos 80, dos anos 2000, já estavam falando XYZ, sobre como aquilo ali que os caras estão vivendo, os novinhos estão vivendo é errado e não é tradicionalmente gótico. E aí, muita gente nova acaba aceitando esse discurso e buscando aquele flashback, saudades do que não vivi, sabe, eles puxam esses assuntos que os Elder Goths, bem Elders mesmo, falavam que isso é a essência do gótico, né? Vai sendo carregada que a essência do gótico está se perdendo. Só que isso é uma grande mentira, assim, porque ela nunca se perdeu. A gente tá aqui em 2022 e ainda existindo, sabe? Só que isso acontecia em todas as décadas pra trás. Nos anos 2010, alguém falava que o gótico ia morrer. Nos anos 2000, alguém falava que o gótico ia morrer. Só que o que acontece? É que cada vivência, de acordo com a sua contemporaneidade. Então, por
exemplo, uma das coisas tradicionais e que é referente à estética visual e moda do gótico é o pessoal falar que não, que quem é gótico de verdade, ele é o cara que só faz do it yourself, ele não compra de lojas caras, ele faz os patches, tudo, ele faz tudo, né? O gótico se vira nos 30. Então, se você não for esse gótico, quer dizer que você não é o gótico de verdade. Se você for o gótico que consome na Marisa e na C&A, você não é o gótico de verdade, porque você não tá carregando a tradição do do it yourself. Só que, novamente, isso só acontecia porque naquela época, é diferente da época atual, do contemporâneo, onde não temos acessibilidade desses itens. Então, o cara queria ter uma camisa de banda, não tinha camisa da banda dele, ele fazia o patch da camisa de banda dele. Então ele colava aquilo na jaqueta dele porque ele queria ter a jaqueta da banda. Ele fazia o cinto de rebite porque não tinha na Marisa um cinto de rebite. Hoje tem. Então, se eu quiser comprar um cinto de rebite na Marisa, eu vou comprar, em vez de fazer o meu próprio cinto de rebite, sabe? Isso é de acordo com a contemporaneidade e com a evolução que a gente tem da tecnologia, dos acessos, principalmente, e não necessariamente é uma tradição que você tem que carregar, colocar isso como uma das regras, uma das normas e uma das tradições principais a carregarem a essência do gótico, sabe? Não existe essa essência no modo de fazer das coisas, no que diz respeito a como são as coisas no tempo em que elas estão acontecendo. Então, o gótico do TikTok, chegando agora no mais pra frente em vez do mais pra trás, o gótico do TikTok, ele tá vivenciando aquilo na plataforma que ele tá vivenciando. Não pode ser diferente do gótico dos anos 80, mas é uma outra plataforma, e ela não necessariamente é errada, ela é uma evolução, não necessariamente evolução no sentido de pior pro melhor, mas uma evolução no sentido somente tecnológico e sociável. Eu acho que é também interessante tudo isso, inclusive pelo que a Lari também salientou muito bem, que assim, esses comportamentos e esses pensamentos acabam gerando fiscais de subcultura, pessoas que vão ali, que é o que a gente tá falando desde sempre, né, que vão ali, vão ou dar uma carimbada na sua carteirinha gótica ali pra falar, não, ó, você vale, agora você é mais gótico ainda, pode continuar. Ou vão querer roubar tirar sua carteirinha e falar, ó, tá revogada aqui a sua vivência na subcultura, você não é mais gótico porque você gosta de só pra contrariar. Gótico não gosta de pagode, então ele vai revogar sua carteirinha. E isso é muito errado, e eu acho que também tem uma questão que é muito importante também deixar bem claro que esses fiscais, esses gatekeepers, esses góticos que estão aí querendo barrar a vivência dos outros, não necessariamente isso tá ligado a uma questão de idade ou de tempo de vivência de subcultura. Você pode ter um fiscal de cena com 50 e tantos anos que tá há mais de 40 anos na subcultura, e você pode ter um fiscal de cena com 1 ano de subcultura também. Tem gente que entra na subcultura, compra certos discursos, pensa que aquilo é a melhor forma de validar a vivência dele, invalidando a dos outros, e às vezes ele acabou de chegar na cena e tá reproduzindo esse tipo de comportamento. E por que isso? Eu acho que isso tem um pouco a ver até com a própria vivência das pessoas em si, não só na subcultura. Porque muitas vezes você limitar o discurso do outro é uma forma de você subir o seu. Então você criticar e falar mal de algo ou de alguém é uma forma de mostrar que você tem propriedade naquele assunto. Seria o caminho mais rápido. Então isso traduzindo pra subcultura é o quê? Se eu falo que ninguém é gótico, ou que ninguém é mais gótico do que eu, logo, eu sou mais gótico de todo mundo. E isso vale tanto pra quem tá há muito tempo, como pra quem acabou de chegar. Eu acho que é legal a gente traçar esse paralelo também, porque senão vão falar agora estão falando que quem tá há muito tempo na cena não é gótico de verdade e é todo mundo gatekeeper. Não é todo mundo gatekeeper. Gatekeeper não é uma questão inerente a tempo de cena, ou a idade, ou a capital cultural. Gatekeeper é uma questão inerente a comportamento. Se você se comporta dessa forma, logo você vai ser isso, infelizmente. Não vai ter nem quem possa te ajudar. Gostaria de pegar essa imagem do gatekeeper e transformar ela naquele soldado armado, com lanças e tudo mais, assim, que fica realmente na frente de um portão esperando o inimigo aparecer, porque muitas vezes eu sinto que essas pessoas, os gatekeepers, os fiscais góticos, como queiram chamar, eles estão armados esperando justamente um inimigo. A gente fica pensando, mas quem que é esse inimigo? Tem um monstro invisível? A gente tá lutando contra quem? Contra o quê? Porque tem esse medo, que nem eu falei, do gótico acabar, né? Isso aqui tá destruindo a cena gótica. Então, qual que é o inimigo? Contra o que a gente tá lidando? E muita gente apela pra questão da desinformação, pro vazamento dos elementos, né? Como, por exemplo, os elementos estéticos visuais na moda. Então, a pessoa tá usando o visual gótico, ela vai sair falando que é gótica, e isso vai acabar com a cena gótica. Muitas vezes, esses protetores dos portões, eles querem que as coisas não saiam da nossa rap house na Black Pant. Então, eles querem que as coisas fiquem dentro, e quem usa de fora dessa casa, ele vai ser o inimigo automaticamente. Então, ele vai atacar aquela pessoa porque ela tá usando um visual que é lido esteticamente como gótico. Assim, as pessoas usam o que elas quiserem, ninguém é dono de nada, ninguém é dono
da cor preta, ninguém é dono das botas demônia, enfim. Mas o problema tá em a pessoa sair falando que é gótica. Bom, eu acho que isso aí não vai ser o inimigo maior da subcultura gótica, assim. Meu grande infelizmente pra quem ouve isso e é uma dessas pessoas que gosta de atingir as pessoas pelo que elas usam e montam, sendo que isso não é prejudicial, assim. Elas acham que isso tem mais perigo do que realmente tem, sabe? Só pra complementar o que a Lari falou, essa questão dessa troca entre a subcultura e o mainstream, né, e o vazamento dos elementos góticos para a cultura mais hegemônica, é uma coisa que eu até queria que o Kieper depois complementasse, porque ele tem realmente conteúdos muito bacanas sobre isso, de várias conversas que a gente teve até aqui no podcast, que podem complementar isso legal, mas assim, a subcultura gótica, ela se apropria de elementos da cultura mainstream, da cultura hegemônica. A gente forma a nossa subcultura se apropriando disso. E consequentemente, a cultura hegemônica também ela vai se apropriar de elementos de culturas alternativas, seja para uma hora vazar isso para moda, seja para uma hora vazar isso para, sei lá, para algum entretenimento. Isso vai acontecer. Isso acontecia lá em 1980 e pouco, isso acontecia nos anos 90, isso acontecia nos anos 2000 e vai acontecer até hoje e vai continuar acontecendo. E isso não é o maior problema da subcultura e, na verdade, isso, em parte, é algo muito positivo. Por quê? A partir do momento, seriado de TV, num filme ou num desfile de moda, isso é uma coisa que aconteceu agora, porque a maioria das marcas grandes de moda, nos desfiles que estão rolando, que eu acompanho porque, desculpa, gente, eu gosto de ver, né? Eu acabei adquirindo esse gosto. Elas estão usando muito elemento gótico, elementos muito preto, elementos vitorianos, elementos cybergoth também. E o que isso reflete? Quer dizer que no próximo ano, nos próximos 2 anos, nas grandes lojas de fast fashion e tudo mais, na moda, a gente vai ver muito mais peças góticas com essa influência do que a gente viu nos últimos tempos. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo pra gente que é gótico, que quer ter o conforto e a facilidade de comprar o cintinho de rebite, a calça preta, a roupa preta, sobretudo, a camiseta de banda, porque, desculpa, se você trabalha pra caramba e você não tem tempo de ficar garimpando brechó, de ficar fazendo as próprias roupas, de ficar pagando caro na internet, a melhor coisa do mundo é você poder consumir isso de forma fácil. Eu vou ter que passar esse pano aqui, sabe? E também é muito bom quando vaza pro mainstream, porque outras pessoas vão se interessar. Se ficar tudo resumido dentro da subcultura, dentro do mundinho gótico, dentro daquela casinha, como que outras pessoas vão entrar na nossa casa? E se outras pessoas não entrarem na nossa casa, quem tá dentro dela, uma hora vai morrer e a subcultura vai morrer com essas pessoas. Então, na verdade, a constante evolução, tanto de conceitos, quanto de pessoas fazendo parte da subcultura, a chegada de pessoas novas e de ideias novas é o que justamente mantém uma subcultura viva. Ao contrário do que muita gente pensa. Você manter um tradicionalismo e você limitar os acessos é o que faz uma coisa estagnar e morrer. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar disso, que como uma subcultura, ela tem um comportamento, entre aspas, orgânico, com muitas aspas, porque uma coisa que é conceitual não é uma coisa viva, mas ela é viva de certa forma, ela só se mantém viva se ela continuar se reproduzindo e se ela continuar se modificando e evoluindo. É muito importante isso aí que vocês comentaram, tem vários pontos, por exemplo, uma subcultura, eu começo a dizer, uma cultura nunca está pronta. Se está pronta e acabada e não muda mais, é que morreu. Você vai ver, a gente estuda cultura, por exemplo, do Império Romano e Latina como uma coisa fechada, porque ela, ao longo do tempo, acabou como um povo, usando aquela cultura, aquela língua, e se virou outra coisa e deixou de existir. A gente estuda culturas fechadas nas culturas mortas, ou nos bailinhos da saudade. Você vai no bailinho da saudade de rumba, ou alguma música latina que foi famosa nos anos 50, né? O bailinho da saudade, talvez, de alguma subcultura que tenha acabado no passado, né? Mas o gótico não é bailinho da saudade. É uma coisa que existiu nos anos 80 e a gente fica reproduzindo hoje exatamente como foi naquela época, porque senão não é nada disso. Como o Dani comentou aí, tem uma dialética entre a sociedade hegemônica, ou alguns chamam de mainstream, e a cultura geral, e a formação da subcultura já no início, na formação, e ao longo da nossa existência para sempre, enquanto nós formos uma subcultura viva. Quando formos uma subcultura viva, vai ter essa troca dialética aí. Por quê? Coisas diferentes vão significar a mesma coisa que antes. Vai incorporar novos elementos no sistema. É como quando a gente incorpora novas palavras na língua portuguesa. Continua sendo língua portuguesa, mas a gente usa expressões diferentes. Incorpora a palavra do inglês, do francês, ou sei lá da onde, né? A Sarah Thornton, no livro de 1900, meados da década de 90, comenta no seu livro Club Cultures, pesquisadora essencial para o entendimento das culturas no final do século XX, começo do século
século XXI, que já é diferente de como era até os anos 70, que é diferente de como era nos anos 30 e 40. Ela fala que a formação das subculturas tem uma fase inicial em que o mainstream, a sociedade hegemônica, tem um papel de coagulação do grupo inicial das subculturas e até colocando, às vezes, em muitos casos, né, como fez com o próprio mod, com o hip, com o punk, com o gótico depois e tantos outros estilos, colocando por um período esse grupo no holofote do mainstream, depois eventualmente abandonando, certo? Alguns desses grupos continuam evoluindo organicamente, formam uma subcultura a partir daí. E continuam a dialogar com o mainstream, tirando elementos deles, devolvendo cada de fato, né? Começa novamente a pegar elementos da subcultura e jogar no mainstream, daqui a pouco esquece de novo, tá na promoção lá por R$10 no semestre que vem, opa, vai ter roupinha gótica barata. Mas a diferença não é, como eu já disse várias vezes, o objeto em si, é o sistema que você constrói com esses elementos, certo? No mercado, a peruca da Silksy vai ser só um produto sem significado. Para nós, o cabelo que a gente faz, de um sistema maior que é uma visão de mundo. Não é um produto. O CD do Sisters ou do Mochadoma vai ser só um produto que a pessoa consome e não tem um significado maior no sistema. Então, essa é uma coisa importante. A dialética dos objetos é irrelevante. Eles vão estar, os pedacinhos culturais vão estar ou no mainstream, ou no mercado, ou na subcultura gótica. Não é o objeto que importa, da mesma forma que as palavras e os outros símbolos não verbais significam num contexto não isolado, no dicionário ou em si, certo? A gente tem que falar mais disso ainda. Imagina que a acessibilidade na subcultura não é só você achar a sua roupa mais barata. A acessibilidade, ela também tá ligada no que é passado de conhecimento e no como você consegue ter acesso a essas coisas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem bastante acesso e eu aprendi muita coisa com o site do Keeper, porque ele tá lá muito fácil acesso para qualquer pessoa que consegue ver o site. Mas imagina que uma pessoa cega, por exemplo, ela não poderia ter esse acesso lendo um livro que não tem uma versão em braille, por exemplo. Consumir os conteúdos que a gente tem da subcultura em outras formas, acho que é muito importante, porque a música ela é essencial. Então, só dela estar inserida nesse meio, uma pessoa cega poderia se considerar gótica, né? Você não pode falar que ela não é gótica só porque ela não leu tal livro. Ou a gente também tem muitas pessoas falando sobre isso, o que é importante também de se validar, como, por exemplo, as plataformas do YouTube e do podcast e do TikTok, onde você passa conhecimentos, passa outras coisas, outras vivências para as pessoas poderem compartilhar sobre isso, que elas não conseguiriam de outra forma. Ter vários acessos às coisas e formas de consumir conteúdo, não só conteúdo. Comunidade, sabe? Eu acho que a comunidade, ela é uma grande parte do conteúdo, vamos dizer assim, da subcultura gótica. As pessoas, elas são importantes. O podcast também, esse podcast é uma boa plataforma para as pessoas também estarem entrando em contato. Os interessados podem conhecer muito da subcultura gótica a partir do que a gente tem para trazer. O conhecimento ele não é tradicional. Tem que acompanhar a evolução, acho que é, sabe? A evolução dos meios. Então, eu queria trazer outra coisa. Dentro dessa seara, dessas trocas do gótico com o mainstream, toda essa relação antropofágica, rola uma relação entre o gótico e algumas outras subculturas que são, de certa forma, aproximadas, diria até primas por alguns aspectos. Tem quem diga que o gótico tem muita relação com o punk por causa do pós-punk, sendo que a gente já desmentiu um pouco disso, já explicou até onde eles se encontram, até onde não se encontram. Tem a relação do gótico com o gothic metal, que aproxima a gente mais de um comportamento metal. Nessas três subculturas, vamos dizer assim, tem uma relação com a questão política, com a questão como cada uma se coloca politicamente no mundo, qual posição que tem. O que acontece? O que eu queria trazer aqui? Disse muita gente diz, não, porque o gótico é apolítico, o gótico não se preocupa com política. E na verdade eu acho que não é bem assim. Na verdade o gótico ele é mais apartidário. Por quê? O gótico, ele realmente tem uma questão política muito importante envolvida. Eu acho que se estende até além do gótico em si, porque, parafraseando agora, eu não lembro de quem é essa frase, mas depois eu posso trazer aqui e colocar. Viver é um ato político. Você tá vivo, você tá se manifestando, você colocar pro mundo os seus gostos e como você quer viver já é um ato político. Você viver enquanto alguém parte de uma subcultura como a gótica é mais político ainda. Por quê? Você decidir que você vai usar uma roupa, que você vai ouvir uma música, que você vai se comportar dentro de um grupo específico, tá contrastando com a cultura hegemônica, com o que as pessoas dizem como correto, tá lá a cultura hegemônica dizendo, homem não usa maquiagem, homem não usa roupa justa. E aí você, quanto homem, tá usando roupa justa, maquiagem, cabelo todo armado, colorido, não sei o quê. Isso daí sim é uma expressão política, porque é uma expressão de como você é com relação
relação à sociedade predominante. Mas muita gente acaba discutindo, falando, não, o gótico não pode se envolver com política, não, o gótico não pode falar de coisas políticas. Só que eu acho que aí também tem um entendimento errado do que é política. Porque política não é uma questão de eu escolho o partido X ou escolho o partido Y. Política é você expressar a sua vivência, expressar as suas dores, expressar os seus, vamos dizer assim, as coisas que você... as suas reivindicações com relação ao mundo. Tipo, olha, eu não acho que isso é certo, eu não acho que isso é o que tem que ser feito, eu acho que as pessoas deveriam ter direito X ou direito Y. Então eu acho que a gente tem que entender também que, tipo, tem que falar de política. Eu acho que a gente tem que entender que gótico é uma vivência e a pessoa pode sim expressar as opiniões políticas dela, ou não, mas isso não deve ser uma discussão se a pessoa pode expressar ou não. O que tem que ser uma discussão é a gente entender por que a gente está se expressando. Inclusive, tem uma questão aí que, assim, a subcultura gótica, ela é extremamente progressista. Não dá pra dizer que a subcultura gótica não é progressista, porque a partir do momento que você tem homens usando maquiagens, mulheres como elemento predominante dentro de um aspecto cultural, porque a subcultura gótica, ela tem a mulher como visual masculino, ele é mais feminino, porque a mulher é o elemento principal. Quando você tem essa inversão de papéis com relação à cultura hegemônica, quando você tem elementos que brigam com a cultura hegemônica, você já está sendo muito mais progressista. Então dizer que, não, eu sou gótico, mas eu sou reacionário e conservador, é um discurso que não tá combinando muito e é melhor a pessoa rever o que ela tá dizendo e até mesmo pensando. Reforçar que esse conservadorismo, esse progressismo é em relação à política e a política é relacionada a como as pessoas se juntam enquanto sociedade convivendo entre si sobre as mesmas normas e tudo mais. Agora, as normas que você adquire para o seu indivíduo e civilidade. Então, quando a gente fala de política, a gente tem que deixar bem claro que se a gente está falando de política no sentido mais amplo ou no sentido partidário. A gente precisa lembrar, é toda forma de expressão humana. Por exemplo, as artes, todo movimento artístico é político, toda expressão artística é política, mas não é partidária. Mas o movimento artístico tem um discurso que vai se colocar em algum lugar do espectro político, certo? A gente tem claro que a posição política, no sentido mais amplo, não no sentido partidário, da subcultura gótica, ela está fundamentada não na adesão a algum partido, a algum movimento político específico, mas fundamentada nas próprias características históricas da subcultura gótica e até quem quiser ir um pouco mais para trás, nas características que você encontra já na literatura gótica. Vou dar um exemplo simples. A característica de progressismo, pegando uma característica só, a característica de progressismo da subcultura gótica na questão da diversidade de gênero, na questão do machismo e feminismo. Você tem a subcultura gótica, que tem influências iniciais já fundamentadas em um monte de estética que questiona os papéis de gênero e as questões do patriarcado, e também não tomou o nome gótico por acaso, porque você já via essas questões questionadas e, digamos, mexidas, subvertidas em questionamentos lá no século XVIII, no século XIX, no início da literatura gótica, que tocava em questões dentro o máximo que era possível na época relativas a isso, tá? Então, esse progressismo não é uma coisa que a gente tirou da cachola. Nós somos bonzinhos, bonitinhos e gostosos, então somos progressistas. Somos descolados, né? Então somos progressistas. Não é isso. Nós somos progressistas porque todos somos petralhas ou todos somos anarquistas. Não é por isso que nós somos progressistas. Você pode ser também por isso, mas é uma questão pessoal sua. Nós somos progressistas porque nós somos góticos, e esse progressismo está fundamentado nas próprias características da subcultura gótica. Política como qualquer movimento artístico da história foi político e são políticos até hoje, certo? E outras questões do nosso cotidiano, do nosso comportamento são políticas também, tá? Não só a arte, questões mais cotidianas. Movimentos políticos em alguns países passaram da monarquia república ou da monarquia para comunismo e depois de volta para um sistema capitalista autoritário ou outras combinações, e no interior desses países as relações micropolíticas entre as pessoas não evoluíram. Lá no interiorzão daqueles países, nas feiras diárias, a tia chata continua falando mal da sexualidade livre daquela mulher ou daquela moça. Então, às vezes tem mudanças macropolíticas que não influem nas relações micropolíticas. Às vezes a relação entre essas coisas, às vezes não. Então a gente tem que olhar que há uma diferença aí, tá? Então nas artes a gente tem uma manifestação política. Sempre. Toda arte é política tomada no seu contexto. Claro, você pode tomar a arte como um produto, fragmentada, como a gente já falou aqui, mas não vai ter significado mesmo. Qualquer coisa fragmentada não vai ter significado. Nem parte de subcultura, nem arte, nem nada, tá bom? Então tem que entender essas diferenças aí. E por falar nessa questão de política, elementos fragmentados e cultura e tudo mais,
isso me leva a pensar numa coisa assim, existe uma ideologia gótica? O gótico tem uma ideologia? Existe isso? Ou realmente a gente está mais apegado a uma questão pessoal de cada um? Tem um elemento que amarra tudo isso? Tem algo que a gente pode chamar por esse nome? De novo, a gente tem um problema que tem mais de sentido da palavra ideologia, né? A gente costuma usar hoje ideologia como uma palavra decadente, no sentido de ou visão falsa ou superficial do mundo, ou um livro de um partido político que diz que o mundo tem que ser assim. Isso é um sentido, talvez em parte deturpado, da palavra ideologia. Tá? É um sentido muito limitado da palavra ideologia. Tem um sentido muito mais amplo da palavra ideologia, que é o quê? Que é o que eu já falei aqui, visão de mundo. Uma visão de mundo, tem uma palavra alemã comprida para isso, que eu não vou lembrar agora, mas os filósofos alemães são muito bons em palavras compridas, né? Mas voltando a isso, tem a definição de ideologia, que é o quê? A visão de mundo. Você vê o mundo de uma certa forma. Isso é uma construção cultural, e essa visão de mundo é política e é uma ideologia, certo? E você se vê nesse mundo que você vê, isso é ideologia, é uma visão de mundo, esse outro sentido da palavra ideologia, certo? Nesse sentido, uma subcultura tem uma visão de mundo e pode ser vista como uma ideologia, certo? É uma leitura de mundo. Cada subcultura tem uma leitura de mundo, certo? Então, nesse sentido, tem uma ideologia. Eu fiz até um vídeo especial só sobre isso. É uma questão meio longa, mas resumindo é isso que eu falei aqui. Então, galera, acho que a gente estendeu bastante esse papo, mas é importante a gente recapitular para poder fechar e, é claro, sempre trazer outros assuntos mais aprofundados em outros episódios desse podcast. Você pode ficar acompanhando a gente por esse canal, mas pra gente fechar, queria, então, resgatar algumas perguntinhas, resgatar algumas coisas que a gente fez para deixar bem, assim, a cartada final. Existe uma faculdade gótica onde você vai formar durante 4 anos ou 8 anos, você vai estudar constantemente para você, no final desses estudos, se dizer como um gótico? Não, não existe. Você pode se tornar e se identificar como um gótico a partir de quando você sentir realmente que esses elementos fazem sentido na sua vida. Esse é o resumão freestyle dessa pergunta. A próxima pergunta eu vou passar pro Keeper responder, que é: existe alguém que vai te dar a bênção pra você ser gótico? Que vai carimbar sua carteirinha de ser gótico, Keeper? Não, ninguém tem o carimbão pra colocar lá, gótico aprovado, ISO 9666, dizendo que você agora tá liberado pra dizer eu sou gótico, né? Esse eu sou gótico aí é uma decisão que você vai ter que tomar. Você vai decidir que esse é um projeto de vida seu, né? Não é algo que você vai procurar. Será minha essência? Cadê minha essência? Deixa eu ver a minha essência. Meu coraçãozinho já tá preto o suficiente para eu me chamar de gótico? Não tem isso. Minha alma tá meia roxa, meio amarela, meio preta. Já posso ser gótico? Não, você não vai achar isso. Não vai ter sua alma, seu coração, sei lá, escurecendo até no momento que você puder se dizer gótico. Não é isso, não é uma essência anterior que você vai encontrar lá e dizer que você é gótico. É um projeto de vida seu e você continuando nesse projeto, você se torna sendo alguma coisa, certo? Então, o que vai dizer que você é gótico é você levar isso adiante com coerência, certo? É uma escolha sua, um projeto de vida. E ninguém pode dar essa autorização para você bater esse carimbo, dar essa carteirada ou aprovar seu teste de vestibular, tá bom? Uma coisa que eu diferencio já no começo lá do livro Happy House in a Black Planet, a introdução à cultura gótica, de 2008, a gente está falando 15 anos quase o livro, que é o que? A diferença entre os dois sentidos da palavra cultura. Tem o sentido da palavra cultura que as pessoas colocam geralmente, que é o quê? A cultura livresca, a pessoa que estudou muito nas instituições oficiais de ensino, que tirou um PhD, que tem um diploma na parede, ou lê 3 livros por semana. A cultura livresca, essa coisa da cultura erudita ou dita às vezes superior, em oposição à desvalorização de uma série de outros saberes que não são formados assim. A gente falou muito aqui hoje sobre formas diferentes de saber. Tem saberes diferentes. Tá? Essa cultura livresca é um sentido da cultura. Tem um outro sentido de cultura, que é o sentido que é usado na palavra subcultura. A subcultura é uma derivação do sentido de cultura outro, que é qual? O conjunto de saberes e procedimentos de um grupo social. Ou seja, não é a cultura livresca. A cultura livresca pode estar inserida numa cultura, mas tem culturas
que não são, que são ágrafas, por exemplo, que não têm uma escrita. E elas são uma cultura do mesmo nível e com tanta profundidade, consistência e riqueza como qualquer outra cultura que tenha grafia e escrita, certo? Elas têm visões de mundo e representações de mundo diversas, certo? Então isso tem que ser entendido. Os dois sentidos da palavra cultura. Então, você está aprender uma cultura, se desenvolver essa vivência, não tem apenas a ver com a sua cultura livresca no sentido de cultura, aquele primeiro sentido que eu falei, certo? Isso está incluído também, é uma forma de aproximação. Mas você pensa pessoas brasileiras, por exemplo, há muitos brasileiros analfabetos que são, por exemplo, repentistas ou grandes artistas que se expressam através da cultura brasileira, certo? Então, essas pessoas não têm muitas vezes a cultura livresca nenhum estudo, às vezes são analfabetas e têm uma riqueza cultural incrível, tá? Então tem inúmeras formas de expressão cultural e de apreensão cultural, certo? Então, preste atenção nisso quando a gente fala de cultura, tá? Daniel, você acha que para entrar no concurso público de fiscal gótico, você precisa passar por uma prova de habilidades específicas? Como que vai ser esse concurso aí do fiscal? Existe essa profissão do fiscal gótico? Então, né, primeiro, antes de mais nada, eu quero avisar que o concurso para ser fiscal de gótico já está aberto as inscrições, vocês podem entrar ali pelo site, né, depois eu deixo anexo aqui. Tem uma série de provas e percursos que você tem que fazer, tem provas de dificuldade física, dificuldade mental, prova de vida, né, porque você tem que estar vivo, é um requisito principal para você ser fiscal, é estar vivo, pessoas mortas não estão mais sendo aceitas, infelizmente, mas a resposta, na verdade, é que não. Você não tem que fazer nenhum curso, nem para ser gótico, nem para ser fiscal, e na verdade o ideal é que não hajam fiscais de gótico, porque a cena não pertence a ninguém é dono da subcultura, né? Embora algumas pessoas achem que são. Isso não é um ataque pessoal, é um ataque generalizado, então todos podem retornar o ataque a mim se quiserem, porque eu tanco. Mas a verdade é que assim, não existe fiscal de gótico, não existe dono da subcultura. Então, se você baby bet de todas as idades, alguém chegar para você e falar, olha, porque você postou uma foto com uma camiseta rosa, então, portanto, você não pode ser gótico, ou olha, você está ouvindo uma música do Soweto, ou, sei lá, do Twice, ou do BTS, ou da Madonna, então você não é gótico suficiente, saiba que você pode usar o recurso padrão de comportamento, que é ignorar essa pessoa e deixar ela falando sozinha, porque é isso que ela merece. Então, vamos todos entender que qualquer um que se sinta à vontade para ser gótico, pode sim ser gótico. Qualquer um que goste das coisas aí que estão em volta da nossa subcultura, pode se considerar gótico. E ninguém tem o direito de dizer para você que você é ou não é alguma coisa. E é isso. Lembra que fiscal gótico é igual a fadinha. Se você não acreditar, elas morrem, tá? Não esqueçam isso. Quem dá poder pro fiscal gótico é você, tá? Então, é só não acreditar e não ouvir que ele vira purpurina. Ou, na verdade, carvão bem negro e obscuro. E desaparece. Bom, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E que também vocês ensinem para os seus amiguinhos aí, mas sem dar carteirada, sem, tipo, falar, olha, se você faz isso, você não pode mais ser aquilo. Não. Você só fala, pô, lê esse livro aqui, é legal. Se a pessoa não gostar, bom pra você, ruim pra ela, que seja. Essa banda que eu gosto muito aqui, se a pessoa não gostar, é uma questão de opção. Então a gente tem que entender que cada pessoa tem a sua opção e a sua forma de viver a vida e a subcultura. E a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links, tanto os meus, que você pode me achar aí pelo mundo da internet, ver as bobeiras que eu faço, você procura por Morcegória, e também o Keeper e a Lari vão deixar aí o jabazinho deles, vão dar o nome para vocês procurarem também muito conteúdo bacana que eles produzem. Então, gente, relaxem, não tenham pressa. Vivendo, vocês vão curtir o que gostam e esse prazer vai levar vocês ao conhecimento a longo prazo. Então, divirtam-se, curtam e não tenham pressa. É isso aí.
O meu canal vocês encontram por Lari Mendes, com 2 Is, Hs, Mendes se escreve com S, e ainda adiciono um Z no final, porque o S com Z forma um coraçãozinho, tá, gente? É por isso que eu coloquei essa doideira no meu sobrenome, nos meus nicknames da internet. Mas na pior hipótese, lógico, tem os links aí para facilitar para todo mundo. Colaboração, pós-produção e edição, Carbon Kid 87.